Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Hoje eu estou passando aqui no canal para deixar uma mensagem, uma palavra de Deus, mas eu quero aqui agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Muito obrigado, um abraço a todos. Que o nosso Deus possa lhe contribuir com muita paz, muita saúde, muita felicidade para todos vocês. E vocês que não se inscreveram ainda, eu peço que se inscrevam, assiste os vídeos, né, aí do início ao final, para você entender o sentido da mensagem. Gostando, deixa o seu like, né, e ativa o sininho na posição todas, né, para crescimento do canal. E assim vocês ajudam a divulgar essa mensagem, né, mensagem do Evangelho da Graça, esse Evangelho que Deus me mostrou, né, o seu amor através dele, e eu quero transmitir a todos vocês, né, que não conhecem ainda, porque quem está conhecendo, quem está vivendo, sabe o que eu estou falando. E assim, meus irmãos, hoje eu quero deixar uma mensagem da graça e uma mensagem também falando da lei em comparação com a graça. Entender por que Jesus de Nazaré, que veio para aquele judeu ali de Israel, teve grande dificuldade com eles, né? O apóstolo Paulo também teve grande dificuldade com eles, com os judeus, com os fariseus, com os saduceus. Uma nação que era a mesma nação, mas tinha suas seitas, né? A sinagoga, o templo de Israel. E Jesus de Nazaré não tinha igreja, Jesus não andava de culto em culto, né? Jesus não andava com a Bíblia debaixo do braço indo para os cultos. Não, ele não fazia. Eles liam ali as leis da Torá, as profecias escritas pelos profetas, né? Até porque essas Bíblias que temos hoje na época não tinha. E hoje eu quero começar o estudo aqui do livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 16 e o versículo 17, né? Porque glórias a Deus, quando a gente tem graça, meus queridos, é diferente, né? É diferente, você não se sente culpado. Toda vez que você lembra de Deus, você lembra no sentido de agradecer Ele pelo que Ele fez e não no sentido de ficar pedindo a Deus, né? Até nas orações que em graça a gente fazemos, a gente faz agradecendo porque por tudo que Deus fez e continua fazendo. E aqui nós vamos começar o estudo e vamos entender porque quando eu era crente, né? Eu confiava no meu pastor, no que ele ensinava, e eu estudava a Bíblia no dia que eu ia na igreja, né? Quando o irmão ali tinha uma mensagem para trazer, e ele ficava o dia todo ali na sua casa, memorizando ali aquela mensagem para ministrar lá, para ensinar ou pregar lá no púlpito, para quem assistia. E já na graça é diferente. Na graça, a qualquer momento, a qualquer hora, você tem uma mensagem pronta no seu coração, porque o Espírito Santo lhe capacita para isso, né? Muitos simples e humildes como eu, né? Não tenho vergonha de falar isso, que eu sou humilde, eu sou simples, né? Mas a felicidade que Deus me dá em graça, eu quero transmitir ante vocês. Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17. Jesus de Nazaré disse assim para eles: Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhantemente remendo tira a parte do vestido e faz-se maior rotura ou rasgadura, né? Então, Jesus está falando para eles aqui, está tentando passar para eles que não tem como adaptar o pacto da circuncisão, o pacto das leis, com a graça, ou seja, com a nova aliança que Jesus tinha vindo ali. Jesus estava ensinando para aqueles judeus uma nova maneira de viver o reino, ou seja, uma nova maneira de reinar com Cristo, com Jesus de Nazaré ali. Apesar das leis, né, que eles estavam vivendo ali nas leis, mas agora Jesus está ensinando eles o jeito certo de viver debaixo das leis, mas reinando com Cristo, né? Reinando. Então Jesus está falando, não tem como adaptar a lei, o pacto das leis, na graça. Era isso que Jesus estava falando. E ele disse assim, no versículo 17, nem se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, se rompem, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então é o seguinte: o que é lei, fica
sendo lei, não muda. O que é graça, continua sendo graça, não muda. Então não pode adaptar uma coisa a outra. Jesus de Nazaré aqui estava ensinando para aqueles judeus, ali estava ensinando para eles, um novo jeito de viver. Entende? Porque ali eles viviam ali, os doutores, ali, os escribas, aqueles fariseus ali, eles não viviam 100% as leis. O povo que era obrigado a viver, mas os doutores da lei não. Quando eu estava no sistema religioso, eu lia essas coisas e quando eu chegava na igreja, que era pregado lá de outro jeito, aquilo ficava sem entender. E até hoje eu acredito que tem muita gente, né, que estuda a Bíblia, porque tem muitas pessoas que gostam de estudar a Bíblia. Mas quando eles vão lá, o ensinamento é totalmente diferente. E isso põe uma confusão, né, dentro de nós. Na época que eu estava no sistema religioso, eu ficava assim a pensar. Muitas vezes eu gostava de meditar e questionava ali. Às vezes eu falava com um líder ali, que a gente tinha um líder, tem um pastor. Hoje na graça não precisa, porque nós é direto. A gente fala direto com o Pai, dos nossos espíritos, né? Não é isso? E antes a gente tinha que ter um pastor ali para falar com Deus, né? Você tinha que pagar os dízimos, fazer aquilo que ele mandava ali, para poder ele interceder entre Deus e você, né? E pedir Deus para te abençoar. Então era nesse sentido que muitas vezes, né, quando a gente é crente, né? Porque o crente mesmo, crente que é crente, ele não estuda, ele só estuda aquilo que o pastor manda, né? Nas suas igrejas. E ali, o resto da Bíblia, de A a Z, se você for ler, está diferente do que é ensinado. E isso deixava dúvida, eu questionava e muitas vezes não era bem aceito pelo pastor. Mateus 23, nos versículos 24, 25, 26, 27 e 28. Vou falar primeiro os versículos que eu vou ler, vamos fazer uma leitura só. Jesus de Nazaré diz a eles, né? Ali os judeus, os fariseus, os saduceus, aquele povo ali, para quem ele veio. Jesus chama eles guia de cegos, né? Guias cegos que quais um mosquito engole um camelo. Eles pegam uma coisa e passa a outra. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpa o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Ou seja, era um povo que tentava passar uma mensagem, né, através do seu corpo ali físico, né? Ele tentava passar uma mensagem, uma boa imagem, mas por dentro, Jesus sabia que o coração deles era mau, perverso. No sistema religioso é assim. A gente vai num culto, vocês aí que está indo, vocês sabem que no dia de Santa Ceia, lá até o jeito de andar dos irmãos ali, principalmente aqueles líderes ali que ficam na frente, até o jeito, o comportamento deles andar é todo diferente, né? Mas quando é no outro dia, no dia a dia, você vai saber quem é quem. Ali está tentando passar uma mensagem, a qual mensagem que eles não vivem. Fariseus cegos, limpo primeiro o interior do corpo, para que também o exterior se torne limpo. Então Jesus manda eles limpar por dentro primeiro, tirar a mágoa, o ódio do coração, né? Para depois passar aquela boa imagem que eles tentam passar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Olha como é que Jesus estava falando. Vocês está parecendo um sepulcro, ou seja, está parecendo uma carneira, falar em outras línguas, parecendo uma carneira de um túmulo, que por fora está bonitinha, está caiada, está branca ali, né? Mas por dentro está cheio de imundícia, né? Coração perverso, pensa maldade contra o seu próprio irmão. Jesus estava falando isso. Agora, vocês imaginam, meus queridos, se você chegar num culto, num lugar onde tem um pastor, né, ministrando uma palavra e levar uma palavra dura dessa que Jesus estava falando com eles, né? Que essa palavra, Jesus não falou ela dando risada, Jesus falou ela chamando a atenção daquele povo ali, perverso, maldoso. Quando a gente está no sistema, é a mesma coisa, isso não mudou, eles trouxeram essas coisas para os dias de hoje, não é isso? Eu falo com autoridade, meus queridos, que eu sei, né? Eu não estou falando algo que eu mesmo escrevi, mas eu estou falando aquilo que ficou escrito, né? Ficou escrito, e se ficou escrito é porque aconteceu.
Versículo 28, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. No sistema é assim. No sistema é assim. Você está lidando com o irmão ali, você carrega toda a confiança nele, depois ele faz algo que te maltrata, né? Ou seja, ele não está 100% ali pregando e nem vivendo o amor, que é o que nosso Senhor Jesus Cristo estava passando para eles. Independentemente da lei que julgava, condenava, predejava a morte, não, Jesus veio ensinar eles a reinar, viver o reino, porque o reino foi chegado, disse João Batista, eis aí é chegado o reino dos céus. E esse reino dos céus era esse mesmo Jesus que está ensinando eles, Jesus de Nazaré, que estava ali ministrando a palavra para eles e falando com eles que não pode misturar o pacto, né, das leis com a graça, através de figura de linguagem, né? O que é lei, o que é pacto de lei é lei, e o que é nova aliança, um novo jeito de viver, né? Mas eles não entendiam. Mateus capítulo 2, do versículo 1 e 2 e 3. Mateus 12, versículo 1, 2 e 3. Jesus continua dizendo, naquele tempo passou Jesus pelas searas, num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Ante isso eles viram os fariseus vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Olha para ver, ante isso, estava falando com Jesus. Ele, porém, lhe disse, acaso não leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros, que com ele estava ali? Então, eles liam uma coisa e passavam outra, eles sabiam que podia. Eles sabiam, mas ali para acusar Jesus, eles vão e falam essas coisas. O que fez Davi com eles e com quem estava ali no dia que teve fome? Davi entrou no templo, pegou aquele pão da proposição e dividiram com aquelas pessoas que estavam com ele. Eles comeram, que aqueles pães só podia comer só as pessoas capacitadas para comer, e não o povo. E Davi fez isso, e Jesus joga na cara deles. Eles sabiam, então eles não liam. Se eles liam, eles não viviam, eles não ensinavam a mensagem do jeito certo, como hoje nos dias atuais. Nós vamos ler João, né? João capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10. Meus queridos, como é bom a gente ler a mensagem, a palavra de Deus, apesar que o vídeo ele é muito limitado. O vídeo a gente tem que fazer muito limitado, né? Não dá para a gente fazer um vídeo amplo. No versículo 1 de João 5 fala assim, depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das oliveiras, havia um tanque chamado, em hebraico, Betesda, né? Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, coxos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos enfermo. Olha para ver, um homem vivia 38 anos enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tem ninguém que, ao se agitar a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outros antes de mim. Então, desce um na minha frente. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são, tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Pelo que disseram os judeus, ao que foram curados, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. João 5, do 1 a 10, né? Eles
não conseguiam ver o tamanho do milagre que Jesus fez. Eles não conseguiam ver por causa da cegueira da lei. Eles viram que o homem, eles entenderam que aquele homem ali estava carregando o leito, que não podia carregar no sábado, né, por causa das leis. Mas eles não viram que aquele homem, antes de estar com aquele leito no ombro ali, ele era deitado naquele leito, ele ficava deitado naquele leito. Eles não entenderam que aquele homem tinha levantado, aquele que era paralítico, agora há 38 anos, agora carrega o seu leito. Eles não conseguiram ver esse milagre, mas eles conseguiram entender o pecado. Eles conseguiram ver o pecado, né, daquele homem ali carregando o leito, transgredindo a lei, né, as leis deles lá. Mas eles não conseguiram ver o milagre que Jesus fez a uma pessoa de 38 anos que andava deitado. Será que eles não podiam olhar para aquele homem e falar assim, olha, você está andando, olha, você foi curado, quem te fez isso? Não, eles falaram, hoje é sábado, não pode carregar, né? Não pode carregar esse leito. Eu pulei alguns versículos mas da Bíblia, desse mesmo capítulo de João 5, mas eu peço você que com mais tempo, com mais calma, leia aí que você vai entender o que eu estou falando, o sentido da mensagem. Por que que Jesus de Nazaré, que veio para uma nação e eles rejeitaram Jesus por causa das leis e dos rudimentos, né, que lá tinha e até hoje tem, né, aí no sistema religioso. Você precisa batizar, você precisa comer um pedacinho de pão fermentado, tomar um copinho de suco para você ser salvo, você precisa pagar o dízimo, senão você não pagar, você não é salvo, sendo que essas coisas eram para aqueles judeus, era para aqueles judeus, era para aquela nação. E assim, né, eles estavam sendo libertados dessas coisas, dessas leis, e eles não aceitavam o ensinamento do Jesus que veio para eles, Jesus de Nazaré. Eu pulei, agora eu vou ler aqui versículos 16 e 17 de João 5. Pulei de propósito, você vê aí na sua Bíblia, faça comparação que você vai entender, meus queridos. Por isso os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Então Jesus curava no sábado. Eles não entendiam que aquilo era um milagre, mas eles entendiam que Jesus estava transgredindo as leis deles lá, escrita por Moisés. Mas Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Jesus falou assim, eu não estou preocupado que é sábado, eu não estou preocupado que eu vim para isso. Se Deus está trabalhando, que é meu pai trabalhando até agora, eu também trabalho. Então Jesus, ele veio ensinar aquele povo a viver da maneira certa. Jesus veio ensinar aquele povo a ter uma qualidade de vida melhor, aquele povo reinar com Cristo, porque depois da morte dele, havia ali a ressurreição dos mortos, né? A transformação, mas eles nada disso, eles aceitaram. Não foi Jesus de Nazaré que teve o problema com os judeus? Vimos que também em Atos dos Apóstolos, Paulo sendo preso por eles, porque eles não aceitavam, né, a mudança do velho pacto para a graça. Hoje também, meus queridos, é assim. Nas igrejas religiosas, eles estudam a palavra de Deus, mas eles não aceitam o que está escrito. Eles não aceitam, né? E ali também, Paulo também já teve grande dificuldade, que quando Jesus morre, que Jesus escolhe ali Saulo depois muda para Paulo para ministrar o evangelho da graça, Paulo teve dificuldade. Assim como Jesus teve dificuldade, Paulo também teve dificuldade. Grande dificuldade com eles. Em Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o 6, né? Atos dos Apóstolos 23, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos ler para nós entender o que Paulo passou com esse povo de Israel, com essa nação dos judeus, né? Paulo fitando os olhos no sinédrio, né? Fitando os olhos no sinédrio, disse, varões, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus como toda boa consciência. Então Paulo está falando, não, eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que ferisse na boca. Então, quando Paulo fala isso, que ele estava falando em nome de Deus, que ele, né, por causa do que ele estava sendo preso e acusado ali,
o Ananias ali, mandou que batesse na boca de Paulo, né? Batesse na boca de Paulo para não falar essas palavras. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a ti, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar a mim segundo a lei, e contra a lei mandaste que esse seja ferido. Então era o seguinte: pela lei, os judeus ali, não podia ser ferido, não podia ser condenado sem provas, né? Não podia ser ferido por elas, sem que ele estava fazendo nada de errado. Então Paulo disse essas palavras para eles, né? Os que estavam ali disseram injúrias. O sumo sacerdote de Deus, olha aqui, ele estava falando que estava injuriando, que Paulo estava injuriando o sumo sacerdote de Deus. Disse Paulo: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do seu príncipe, do teu povo. Então, Paulo estava falando de Jesus, que não podia falar mal de Jesus, né? E não de homens. Sabendo Paulo que uma parte era de saduceus e outras de fariseus, clamou no sinédrio: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e por causa da esperança da ressurreição dos mortos, que estou sendo julgado. Atos, Atos dos Apóstolos 23, do versículo 1 até o versículo 6. Meus queridos, aqui Paulo começa a falar sabendo, né? Falando sobre a sua defesa. Usando a palavra de Deus, ele manda bater na boca, eles mandam bater na boca do apóstolo Paulo. Por causa do que? Do Evangelho da Graça. Porque Paulo estava ensinando que ia ter ressurreição, né? Porque Paulo está ministrando para eles o Evangelho da Graça. Paulo está ensinando eles a viver em graça. E por causa desses rudimentos, dessa lei, eles não aceitam. Eles não aceitam que ia ter a ressurreição. Entende? É igual nos dias de hoje, no sistema religioso. Eles não aceitam você falar que foi tudo consumado. Eles falam que não, que ainda vai ser consumado ainda. Se você ler, você vai entender que Jesus diz que está tudo consumado. Ele diz: Pai, está tudo consumado, ou seja, o trabalho foi terminado. Agora Paulo está passando a mensagem para eles, o apóstolo Paulo está tentando passar a mensagem para eles, que dentro de não muito tempo vai acontecer a ressurreição. Isso é não abrir e piscar de olho, né? Não abrir e fechar de olho. Jesus disse: é como o relâmpago sai do ocidente e vai até o oriente, é rápido, é coisa que muito breve, né? E que ali Paulo estava ministrando aquilo ali, ensinando eles que isso ia acontecer. E por causa disso Paulo foi preso. Você vê aí nos capítulos 24, 25 e 26 que você entende a mensagem que Paulo estava falando para eles, né? Vamos ler também em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, que Paulo fala bem assim, ó. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados. Esses pecados e deleitos aqui é transgredir a lei, essas leis que ele estava defendendo, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, porque ele estava sendo desobediente ao evangelho, né? Paulo fala isso para eles, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Então, quando Paulo ficava pregando isso aqui, ensinando eles isso aqui, eles não aceitavam, eles não gostavam, isso mexia na ferida deles, porque eles viviam mais a carne, né? Eles faziam a natureza da carne, o espírito da desobediência, que não é um espírito do mal, do maligno, mas é o espírito de uma pessoa teimosa, de uma pessoa que está sabendo a graça, conhecendo a graça, mas quer viver na lei, ou seja, quer viver pagando preço, não obedece o evangelho ensinado, né, a Paulo depois de tudo consumado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Paulo falando, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda
mortos em nossos deleitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, meus irmãos, sois salvos, né? Versículo 5, né? De Efésios 2, versículo 5. Pela graça, sois salvos, né? Final do versículo. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele falou aqui, nos ressuscitou. Então, já fomos ressuscitados. Paulo disse aqui, versículo 6, vou ler de novo. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, Deus fez, já fez, não vai fazer. Ele fala que já ressuscitou, porque estava morto com ele, e com ele ressuscitou para nos sentar nas regiões celestiais. Se Paulo fala isso para aqueles judeus naquela época, nós também, gentios, alcançamos a graça, porque agora, em graça, não somos judeus e também não somos gentios, somos eleitos, escolhidos do Senhor, né, para reinar com Cristo. Já estamos sentados, já fomos ressuscitados com ele, porque aqui não está no futuro, está no presente deles lá, nos ressuscitou juntamente com ele. Ressuscitou, já foi, já aconteceu, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olhe para ver para quê? Para nos séculos vindouros. Pode ser esse que você está vivendo, esse que nós estamos vivendo, pode ser os que passou, pode ser daqui para frente. Então, nos séculos, está no plural, está nos séculos vindouros, já fomos ressuscitados para mostrar que nos séculos vindouros, né, a riqueza da sua graça, pela sua bondade conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, vou ler de novo, versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo pregava isso aqui e eles não entendiam assim, eles não aceitavam assim, e aqui eles perseguiam, né, a perseguição ali com Paulo, para que prendesse Paulo como foi preso, como estava sendo ali diante do império ali para ser julgado ali no Sinédrio ali. Então, porque Paulo pregava essas coisas da nova, né, da nova aliança, do novo evangelho, da graça, né? Eles não entendiam. Eles queriam ficar pagando preço. Hoje mesmo no sistema religioso, o que mais nós vê é isso. Não, nós vamos orar, nós somos pecador, aquele que não diz que é pecador, igual o ensinamento dos judeus, aquele que não diz que é pecador, esse é um mentiroso, meu irmão, isso é um mentiroso, mas está indo ao contrário da palavra que ele está ensinando, porque está escrito, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, meus queridos. Já foi feito, está tudo consumado, senão não estava escrito. Não é eu que estou interpretando errado, é porque está escrito. Ninguém se glorie, olha para ver, o versículo 9 diz assim, ó, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem de obra, então como eu vou pagar o dízimo, fazer uma obra? Como eu vou ficar o dia todo com fome ali, dizendo que estou jejuando? Porque não vem para que ninguém gloria. Não adianta eu falar, não, eu tenho minha salvação porque eu ganhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, já ficou escrito, não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andassem por elas. Então o que acontece? Eles lêem uma coisa e pregam a outra. Eles não vivem o que ensina, ou seja, eles não ensinam você a ler a Bíblia da maneira correta. Meus queridos, essas festas aí que eles fazem, dizendo que é culto, essas reuniões aí que eles fazem, e aí eles cantam os louvores, não tem nada contra louvores, porque é bom, né? Mas ensina do jeito certo. Ali aquela reunião ali, sapateado, né? Muitos ensinamentos ali, não vai de acordo à verdade. Porque a palavra de Deus está ensinando que já fomos salvos, já fomos ressuscitados, junto com Cristo, para sentar nas regiões celestiais. Será que foi errado isso aqui em Atos dos Apóstolos? Eles escreveram aqui em Efésios, né? E lá em Atos dos Apóstolos nós vimos que Paulo foi preso por causa desses ensinamentos da graça. Eles não aceitavam.
Meus queridos, são coisas que devemos pensar, são coisas que devemos estudar a Bíblia e trazer aquilo que foi ensinado para os dias atuais e afastar desses rudimentos de lei, desses batismos de água, que isso aí era um banho que eles tomavam para limpar ali, simbolizar a ressurreição de Cristo. Mas tudo isso já foi acontecido na cruz. Por que eu preciso pagar o preço se aqui diz que é dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie? Meus queridos, precisamos prestar mais atenção, precisamos buscar o conhecimento, né? Porque quando nós estávamos lá no sistema, a gente entendia sim, mas já está tudo consumado. Meus queridos, eu convido você, né, a estudar a sua Bíblia, a buscar o conhecimento, a entender que judeus era uma coisa e gentios era outra coisa, e entender para quem Jesus veio e por que Jesus veio, né? Mas aí fica a mensagem. Peço que você reflita, né, nessa mensagem, nessas minhas palavras, busca na sua Bíblia, estuda, que eu acredito que não esteja diferente. Porque o conhecimento vem do estudar. Se você estuda, você conhece, você entende. Se você tem dúvida, busca aí nas redes sociais. Tem tantos irmãos, glórias a Deus por isso, né? Tem o irmão Messias, do canal Família em Graça, Geraldo de Moraes, Cristiano França, Alexandre Marques, né? Irmão Elcio aí da Bahia, né? E tem o outro irmão do canal Acorda Povo de Deus. São tantos que estão ministrando esse maravilhoso Evangelho da Graça, né? Tem os meus vídeos, simples e humilde, mas uma mensagem que possa mexer com o seu coração, mexer com o seu entendimento. É isso, meus queridos, eu peço que medita na palavra e busca conhecimento, porque nunca é pouco você conhecer. Mais você conhece, melhor é. E serve para o seu bem. Eu agradeço, né, a Deus, primeiramente, por nos dar a oportunidade de eu estar gravando esse vídeo, né, para postar aí para vocês e para mim também. E peço a Deus que entre na sua vida, entre na sua casa, na sua família, né? Lhe dá o conhecimento, abre o seu entendimento, espiritualmente falando, para que você possa buscar e viver da maneira, do jeito correto. Porque já foi tudo consumado, meus queridos. Não há nada mais para ser consumado. Hoje você tem que viver, viver o reino, amar o seu próximo, né? Buscar conhecimento, ajudar quem precisa se você pode, porque se você não pode, não tem como.